Olá, pessoal. Nós somos da agência Audaz. Nós estamos aqui com o nosso convidado para falar sobre intolerância religiosa. Eu me chamo Mafê Sesquim, sou estudante da Embi Morumbi de Relações Públicas. Sou uma mulher branca, de cabelo preso e blusa preta. Eu sou a Maria Clara, sou estudante da IMB Morumbi também, Relações Públicas, primeiro semestre. Sou uma mulher branca de cabelo longo e blusa cinza. Meu nome é Júlia, sou estudante de Relações Públicas, tenho a pele branca, cabelos escuros e estou usando roupa preta. Boa noite, gente. Meu nome é Luiz Fernando, sou advogado, sou um bandista, sou um homem de 33 anos, branco, de aproximadamente 1,85 m de altura, trajando terno. O nosso tema do podcast, né, sobre a intolerância religiosa nesse meio do trabalho, mas a gente quer começar conhecendo um pouco você para se tornar uma coisa mais leve. Então, o que ou quem você observa no dia a dia? Quais são as coisas que você mais observa no dia a dia? Bom, vou começar fazendo mais ou menos um resumo da minha vida, até para vocês entenderem da onde que, como é que eu parei na Umbanda, como é que eu parei na advocacia hoje. Sim. Eu sou oriundo de uma família branca, de classe média alta, um poder aquisitivo ali considerável na época, comparado com a média da população, né? Sim. Estudei a vida inteira num colégio católico, em que a matéria de religião também era muito presente, o ensino religioso era sempre muito presente, mas aproximadamente com 12, 13 anos eu tive as primeiras experiências no espiritismo, né? O meu avô já vinha de uma religião de matriz africana, ele já frequentava o candomblé desde pequeno, mas por conta da família da parte da minha avó, paterna, perdão, em que o preconceito já era muito grande ali na época, ele sempre deixou isso daí um pouco mais discreto na rotina dele, né? Embora minha avó também frequentasse, mas perante a família dela, isso daí sempre foi um tabu muito grande, um sinal assim também de sempre muito preconceito, e que meu avô era muito estereotipado, de uma maneira muito errada ali na época, né? E aí, posteriormente, já no terceiro colegial, em que a gente começa a ter aquela ideia de o que prestar de vestibular, o que fazer, eu pretendia fazer medicina veterinária, já tinha sido aprovado numa faculdade no interior de São Paulo, para tratar com animais de porte grande, mas neste meio tempo, acabei puxando a grade de matérias, prestei 3 universidades aqui de São Paulo, fui aprovado até nas 3 na época do vestibular e acabei optando pelo direito e mudando da água para o vinho, assim, né? E hoje eu trabalho na área societária e tributário, e trabalho também ativamente com relação à parte da Umbanda, mas isso daí voltado para o meu pessoal, voltado para a minha família, né? Trabalho num terreiro de Umbanda, já trabalhei também no comitê, né? Existem diversos comitês dentro da própria OAB e existe o núcleo de liberdade religiosa. Então, por eu ter muitos colegas já envolvidos nesse tema, a gente acabou atuando junto, fazendo uma pequena colaboração assim, nada de muito significante, mas atuando em prol da liberdade religiosa com base na nossa legislação. Como você enxerga a intolerância religiosa? Como você vê ela, sabe? Eu acho que assim, o primeiro de tudo, o maior problema da intolerância religiosa é a falta de informação, tá? E aí, o maior problema também é o quê? Hoje nós temos 3 religiões que elas são predominantes. O catolicismo, a igreja evangélica e o judaísmo. Essas são as mais fortes. E depois a gente vem para as religiões de menor índice populacional, vamos dizer dessa forma. Inclusive, se a gente for pegar e colocar as religiões de matriz africana, na África, somente 9% das religiões não fazem parte dessas 3 primeiras que eu falei. Então, a gente já vê o problema ali da própria discriminação ou da falta de conhecimento. Atrelado a isso, envolvendo já a parte de políticas públicas, né? Eu acho que é o segundo ponto ali que traz mais problema para a intolerância religiosa. E aí, em terceiro ponto, é a história hoje em dia, como a gente fala, da gourmetização,
né? O que eu sei, por exemplo, de pessoas completamente abastadas, que têm um nível cultural alto, mas vivem dentro do armário ali, com medo de divulgar, por exemplo, que pratica o espiritismo, ou qualquer outro tipo de religião que não seja uma religião tradicional. Né? Eu quero exemplificar, mas não julgar. É muito mais bonito eu postar um stories dentro da Igreja Nossa Senhora do Brasil, na Avenida Brasil, do que eu postar dentro de um terreiro de Umbanda que fica dentro de uma comunidade, Sim, né? quando É convém muito pra mais cool, pessoa. né? É muito mais instagramável, né? Como é que eles falam hoje. Mas eu acho que aí você já puxa para um outro lado também. Talvez as pessoas não postem tanto, porque hoje em dia as relações são difíceis, né? Então, tipo, como você disse, ainda tem aquela desinformação relacionada à Umbanda, Sim, relacionada às religiões de matriz africana, que as pessoas associam são coisas ruins, sim. trabalhos, são coisas pesadas, sabe? Uhum. Então, eu acho que a gente puxa mais um pouco para esse lado, que é talvez essa falta de divulgação. Não, acho que por parte famosa, eu acho que é por convencionismo, né? Sim. Tipo, que atrai todos os públicos, sabe que pode perder um público, mas eu acho que talvez seja em relação ao medo. Aproveitando sobre ter falado sobre colegas de trabalho, desde que você adotou essa religião, você começou a frequentar os terreiros, você viu dificuldades na sua vida pessoal, na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, alguma hostilidade, algum comportamento negativo perante você e a sua religião? Sim, sim, com certeza. Ainda mais, por exemplo, na área jurídica. Que ali na área jurídica é o que eu estava comentando até. Ou é aquela pessoa que ela gosta, ela quer seguir, ou ela acredita no espiritismo como um todo, de uma maneira geral, mas ela é enrustida, ela tem vergonha por conta do próprio estereótipo que a sociedade cria, né? E ali, com base nisso, já cria-se um preconceito dentro do próprio escritório. Eu posso até citar como exemplo, trabalhei num escritório quando eu era estagiário, e trabalhava eu e meu primo também, o bandista, que a gente não poderia falar ali sobre qualquer outra coisa, porque o dono do escritório, o CEO, ele era católico e ele gostava de passar uma imagem para os seus clientes de uma maneira mais conservadora, tradicional. E se qualquer outro advogado ali, ou estagiário, ou qualquer pessoa que trabalhasse no escritório, demonstrasse que não seguia essas linhas e já vinculasse a figura do escritório como não sendo dessa forma conservadora, você já era imediatamente cortado, né? Hoje, graças a Deus, eu trabalho no escritório que a maioria ali é macumbeira, então a gente consegue se adequar muito mais, fica muito mais fácil, independente do tipo de espiritismo que seja. Mas, assim, dentro do meio jurídico, tanto para os clientes quanto para os próprios colegas de trabalho, dependendo do escritório que você trabalha, que você atua, o preconceito sim é muito grande. E não só no escritório. Eu moro em apartamento ali e se o teu vizinho já sente o cheiro de uma defumação, ou até de um incensinho lá que você comprou, um palitinho lá na Liberdade, você já é motivo para ser julgado. E a pessoa acha lá que você já está fazendo algum mal, alguma coisa para alguém. E aí a gente volta naquele ponto principal, a falta de informação. Antigamente, eu meio que me armava, criava uma armadura ali e já não queria discutir com essa pessoa. Olha, você é preconceituoso, você fica no seu caminho, você segue. Não precisa falar comigo que eu não falo com você. E hoje eu vi que isso daí o quê? Só trazia malefícios para mim. Porque o outro continuou com aquela convicção dele e pronto, acabou. Hoje a ideia e o que eu acho que todo mundo deveria fazer é o quê? Se a pessoa é preconceituosa, se ela tem um tipo de preconceito, um viés, por que não sentar e mostrar o que você é? O que você faz? É aquela história que a gente estava conversando lá. Se eu vou me apresentar, eu tenho que pensar duas vezes se eu sou um bandista ou não. Se eu tenho a oportunidade de chegar e falar, por que eu não explicar o que a minha religião prega? Por que não trazer o conhecimento para quebrar esse preconceito? Paradigma, né? Exatamente. E Luiz, o que é a intolerância religiosa para o direito? Bom, embora a gente tenha bastante números e os números cada vez mais crescentes, e aí eu acho que parte por conta do próprio número do aumento de intolerância, de preconceito, mas também da facilidade dos canais, da facilidade de acesso aos canais de denúncia, né? Já no artigo 5º da nossa Constituição,
nos incisos 6 e 8, se eu não me engano, já traz a garantia de liberdade religiosa. Embora o nosso Estado seja classificado como Estado laico, que tem adotado o cristianismo como a religião oficial, a nossa própria Constituição garante isso, né? E além disso, o Código Penal, ele traz no artigo 220, salvo engano, a aplicação das penas para esses tipos de situações. Que, se eu não me engano, a pena máxima ali, infelizmente, é baixa, é de 3 anos. Poderia ter sido adotada ali uma pena um pouco maior, até por conta desses abusos que vem correndo, né? E aumentando. Não sei se vocês têm acompanhado ali, no Rio de Janeiro, nas comunidades que tem ali terreiros, independente do tipo da religião, se for de Umbanda, Candomblé, etc., Espiritismo, eles têm sofrido ataques tanto por milicianos quanto por traficantes, ou até pela própria população ali, que às vezes eu tenho numa certa comunidade uma população um pouco voltada mais para o cristianismo, sem entrar no mérito de qual religião ali. Tanto que de 2018 para 2016 houve um aumento de 240% da quantidade de denúncias que houve com relação à intolerância religiosa. E, infelizmente, também falta abraço de todos os tipos de polícias ou os órgãos que possam coibir esse tipo de conduta, né? Já temos tanta criminalidade no Brasil que aí sempre acaba deixando para depois o que é menos gravoso, né? Menos danoso ali no caso. O que também não é uma coisa muito boa, porque acaba trazendo já essa sensação de insegurança e, às vezes, querendo ou não, incentivando a própria prática da intolerância, né? Então, ali eu vou entrar num centro, vou destruir, vou depredar imagens, ou até um caso de uma senhora que ela é islâmica, e por ela estar andando com o véu, que é característico daquela religião, ela foi motivo de chacota, outros comentaram, olha, lá vem a mulher bomba ali na rua. Isso também é intolerância, e isso também precisa ser coibido. Eu acho que começa a partir daí, né, com esses pequenos atos que a gente acaba alimentando mais essas condutas erradas, ilegais da própria população, né? E um outro dado também muito importante é os estados que mais têm denúncia com relação à intolerância religiosa, e aí também não muito difícil de entender o porquê, é São Paulo, Rio de Janeiro e a Bahia. Porque estão localizadas ali as religiões mais de matriz africana ou religiões que não têm tanta correlação ao cristianismo, e o índice de população acaba sendo maior, e também os canais de acesso a esse tipo de denúncias também são maiores, né? Existe um inciso na Constituição Federal que diz que religiões não podem influenciar em decisões políticas. Você acredita que isso está em harmonia, que de fato é executado ou não? A religião impacta em tomada de decisões? Com certeza. Eu acho que um dos maiores problemas também hoje na nossa política, tanto se a gente estiver falando esquerda, direita, centro, em cima, embaixo, etc., é ter a influência de entidades religiosas dentro da política. Eu acho que tem que ter representatividade, independente da esfera política lá que você está atuando, mas a religião em si, ela não tem que influenciar na tomada de decisão. Porque ali eu vou pegar uma camada da população e aí a gente sabe que é predominante, por exemplo, o catolicismo ou os evangélicos, a bancada ali é muito maior, e eu consigo ter ali um poder de decisão, um poder de escolha muito mais significativo do que de religiões de matriz africana, por exemplo, independentemente de quais elas sejam. Ou eu posso colocar também outro exemplo, os próprios judeus, que também não têm representatividade, né? Existe uma camada da população ali que se traveste de apoio ao Estado judaico, mas a gente sabe que ali no fundo é mais interesse político do que a própria preservação e o respeito à religião. De acordo com uma notícia veiculada pelo G1 em janeiro desse ano,
o Brasil teve um aumento significativo de denúncias de intolerância religiosa, sobretudo após o ano de 2021. Ela aborda que em 2018 foram registradas quase 700 denúncias no Brasil, mas que o número saltou para 1.418 em 2023, representando um aumento de mais de 140%. Ainda segundo a notícia, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania aponta que os números de casos de desrespeito e ataques no Brasil têm sido cada vez mais frequentes, mesmo que religiões de matriz africana como o Candomblé e a Umbanda estejam entre as 5 mais seguidas no Brasil. Bruno Renato Teixeira, secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, diz que cada vez mais a população tem compreendido que cenários e situações onde há violência, agressão em razão da religiosidade da pessoa, se trata sim de uma violação de direitos humanos. Então, por que as pessoas agora denunciam mais? Eu acho que o principal é pela facilidade dos canais, né? Então, por exemplo, eu tenho um canal de denúncia que é um 90, que aí já pode facilitar. Eu tenho o Disque Denúncia, que eu posso fazer denúncias anônimas ali, que aí já facilita. Tem o próprio, hoje em dia, o boletim de ocorrência pela internet. Então, a facilidade de acesso aos meios de comunicação acabaram trazendo também uma segurança maior para a população que sofre desse crime, né, de intolerância religiosa, ter a segurança de fazer essa denúncia, de ir atrás do poder público. E embora a gente saiba também que, pela deficiência do Estado, a gente acaba não tendo tanto êxito na coerção desse tipo de situação. Quais são os desafios comuns enfrentados ao lidar com casos de intolerância religiosa no sistema judicial? É o que eu estava comentando ali há pouco. A própria figura do juiz, que não possui uma visão imparcial do caso. O juiz, ele foi criado a vida inteira por uma família cristã, ele tem a sua ideologia ali extremamente conservadora no quesito religioso, e aí ele vai julgar uma intolerância religiosa, por exemplo, num templo de candomblé. A gente acha que vai ter parcialidade nisso? É muito difícil a gente ter a certeza, né, ter a segurança, a confiança de que o juiz vai seguir lá o princípio da imparcialidade, da neutralidade e não julgar de acordo com as suas convicções, né? Esse daí é um dos pontos que eu acho mais complicado. É por isso que é sempre muito importante, até dentro do meio judiciário, que eu acho que vai chegar na última instância, depois de ser feita a denúncia, todo o processo de denúncia, etc., ele vai acabar no judiciário. E o judiciário que vai dar um fim para aquilo, e uma punição para aquilo, né? Tendo ela ou não. Por isso que é muito importante que esse trabalho também seja feito dentro do judiciário, pela aplicação do que já existem, mas são poucas, infelizmente, de comissões. Por exemplo, aqui na OAB do Jabaquara, existe uma comissão de liberdade religiosa que faz um trabalho muito interessante junto com o fórum, né, de trazer essa ideia, de trazer a ideia de imparcialidade para o juiz, que visando o quê? A aplicação da lei, independente da sua doutrinação religiosa ou não. Isso daí eu acho que é muito importante também. Quais estratégias legais você recomenda para lidar com casos de intolerância religiosa? O que eu acho que deveria ser possibilitado, além do que nós já temos hoje, a ampliação dos canais de denúncia, mas atrelado a isso, não adianta eu ter um canal de denúncia ali eficiente se eu não tenho polícia, o poder de polícia como um todo, eficiente, que seja capaz de coibir esse tipo de situação, né? E até mesmo no próprio judiciário. Se eu pegar o judiciário hoje no Brasil, a maioria dele os julgadores, né? São de religiões cristãs. E aí, por conta dessa falta de representatividade, ou até por conta da falta de aplicação do que a gente chama do juiz natural e da imparcialidade, do princípio da imparcialidade do juiz, eu acabo não tendo um êxito muito grande, né? A própria Constituição, os princípios constitucionais, o direito como um todo ali, traz a figura do juiz como ele sendo imparcial, mas hoje o que a gente tem visto, e aí não só na parte de religião, é a parcialidade dele, né? A escolha política, a escolha religiosa, partidária,
ideológica, isso daí acaba o quê? Trazendo mais insegurança para todos os campos de atuação, não só a parte religiosa, né? Bom, Luiz, muito obrigada por você ter separado um tempo para vir conversar com a gente. Muito obrigada, pessoal, todo mundo que assistiu esse episódio. Foi um prazer ter todos vocês aqui. E até o próximo episódio. Tchau, tchau! Obrigado, boa noite. Foi um prazer.